Imagina a seguinte cena, tá? Um corredor de um prédio comercial. E lá no final desse corredor tem uma porta fechada. Uhum. Por baixo dessa porta e até pelas frestas, tem uma fumaça muito densa saindo, escura, tipo quase preta mesmo. E ela está sendo empurrada para fora como se o ambiente lá dentro estivesse respirando sob pressão, sabe? É uma imagem bem assustadora. Sim. E o instinto humano mais básico, a intuição de qualquer pessoa que quer ajudar numa hora dessas, grita para arrombar essa porta, né? Ou quebrar uma janela perto para deixar essa fumaça sair e tentar salvar quem possa estar lá dentro. Pois é. E esse é o maior erro que alguém poderia cometer. Exatamente. Porque agir com base nesse instinto heróico é, na verdade, puxar o gatilho de uma explosão colossal que vai destruir o andar inteiro. Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô muito animada para nossa análise de hoje. Olá, é um prazer enorme estar aqui com você para discutir esse tema. Hoje a gente não vai falar de heroísmo de cinema. A gente vai mergulhar num material fascinante e muito, mas muito pragmático. São anotações táticas reais de aulas avançadas de segurança e combate a incêndio datadas de 2025 e 2026. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Demais. E a nossa missão aqui é estritamente prática. A gente quer pegar a física e a química brutais da combustão e traduzir tudo isso em regras operacionais de sobrevivência. Tipo, como ler o ambiente e usar a ciência para não virar uma estatística, sabe? Bom, o que torna essas anotações tão vitais, na minha visão, é a quebra dessa ilusão, né? A ilusão de que o fogo é apenas uma força caótica e imprevisível. Sim, que ele faz o que quer. Exato. Mas, na verdade, ele obedece a leis termodinâmicas muito estritas. E a diferença entre sobreviver ou não a um princípio de incêndio raramente tem a ver com força física ou coragem. Ah, não? Tem a ver com o quê, então? Tem a ver puramente com leitura de cenário. Quando a gente entende os gatilhos mecânicos de como as chamas se propagam, aquele medo irracional é substituído por decisões táticas imediatas. Então, o objetivo tático seria explorar as fraquezas estruturais do fogo? Exatamente isso. O fogo tem pontos fracos claríssimos. Legal. E para explorar essas fraquezas, a gente precisa olhar para a base do material, né? Porque qualquer pessoa que prestou um mínimo de atenção nas aulas de ciências lá no colégio lembra do famoso triângulo do fogo. Calor, combustível e oxigênio. Isso. Mas as notas de segurança que a gente está analisando descartam essa visão clássica logo nas primeiras páginas. Elas adotam o que chamam de tetraedro do fogo. E olha, essa mudança não me pareceu só um detalhe de vocabulário, sabe? E não é. O que a adição desse quarto elemento muda na prática? Na hora que o alarme começa a tocar e a gente precisa agir. Muda absolutamente toda a estratégia de combate. Veja bem, o triângulo antigo explica muito bem como o fogo nasce. Mas ele falha em explicar como o fogo se sustenta de forma autônoma. Tá, e o tetraedro resolve isso? Resolve. Porque o tetraedro adiciona a reação em cadeia. Na prática, isso significa que a própria combustão gera energia suficiente para vaporizar mais combustível. E aí, isso vira uma bola de neve. Exatamente. Esse vapor novo se mistura com mais oxigênio, o que gera mais calor, e entra num ciclo que se retroalimenta de um jeito muito agressivo. Então, o combate moderno a incêndios, seja com o extintorzinho portátil ou com aquelas viaturas pesadas, é focado em quebrar a continuidade dessa reação em cadeia. Tentando visualizar isso de uma forma mais concreta. É como se a reação em cadeia fosse o tampo de uma mesa bem robusta, de 4 pernas. Uma boa analogia. E as pernas são o calor, o combustível, o oxigênio e a própria reação, né? Se todas as pernas estão ali inteiras, o fogo está lá em cima da mesa, crescendo e dominando espaço. Certo. Mas se a gente aplica uma força externa e chuta uma das pernas, não importa qual delas seja, a estrutura inteira desaba e o fogo acaba. Perfeito. É exatamente essa a física da coisa. Mas aí o desafio prático parece ser saber qual perna chutar dependendo da situação, né? Que é onde entram as tais classes de incêndio e os extintores. Com certeza. A decisão de qual perna quebrar precisa ser tomada em frações de segundo, e é isso que dita a escolha do agente extintor. E como funciona a classe A, por exemplo? Bom, os incêndios de classe A envolvem materiais sólidos comuns, madeira, papel, tecidos, aquele material que deixa cinzas, sabe?
Uhum. Nesses casos, o ataque foca na remoção do calor. A gente usa a água porque ela tem uma capacidade altíssima de absorção térmica. Ela rouba a energia de ativação do fogo. Ah, entendi. Sem o calor suficiente, a madeira simplesmente para de liberar os gases que alimentam a chama. Exato. Você chutou a perna do calor. Mas vem cá, e num cenário onde a água não é uma opção viável? Tipo, as notas falam da classe B, que são líquidos inflamáveis, gasolina, solventes, óleo. Jogar água ali parece contrariar toda a lógica, né? Já que água e óleo não se misturam. E contraria mesmo. É um erro grave. A abordagem prática para líquidos inflamáveis exige atacar o oxigênio, não o calor. Ah, a perna do oxigênio. E o que a gente usa? A espuma mecânica. A espuma de um extintor classe B é projetada para fluir e criar uma manta espessa, bem contínua, sobre a superfície do líquido. Então ela meio que tampa o líquido? Isso, o efeito prático é o abafamento. Essa barreira física sela os vapores inflamáveis do combustível e impede que o oxigênio do ar chegue até a zona de queima. Sem oxigênio, a reação em cadeia colapsa por asfixia. Nossa, muito engenhoso. E o material também destaca a classe C, que é para equipamentos elétricos energizados, tipo servidores de computador, quadros de força. Esse é um cenário muito comum em escritórios. Sim, e a água é letal aí pelo risco de choque elétrico, né? E a espuma também não rola porque tem muita água na fórmula dela. Então a indicação tática das notas é usar extintores de CO2, o gás carbônico. Como ele age? O CO2 age de duas formas cruciais em painéis energizados. Primeiro, por ser um gás inerte, ele não conduz eletricidade. Isso protege quem está operando o extintor. Que é o mais importante. Com certeza. E segundo, ele desloca o oxigênio do ar ali ao redor das chamas, criando uma zona temporária de asfixia, igual na classe B. Entendi. E tem um bônus prático enorme para empresas. O CO2 não deixa resíduos. Isso significa que os componentes eletrônicos que não foram queimados não vão ser destruídos pelo pó ou pela água do extintor. Isso salva muitos dados importantes, com certeza. Mas olha, tem um detalhe nas normas operacionais dessas anotações que me causou bastante estranheza. Qual? Existe uma regulamentação muito rigorosa sobre a localização física desses extintores. Eles devem estar visíveis, desobstruídos, até aí tudo bem. Mas tem uma medida muito específica. A alça de transporte não pode ficar a mais de 1,60 de altura do piso. 1,60 metros? Regra rígida? E lendo isso, eu confesso que achei bem arbitrário, sabe? Por que não simplesmente colocar os cilindros direto no chão, onde literalmente qualquer pessoa conseguiria alcançar sem precisar esticar os braços? Qual a base prática para essa altura de 1,60? Bom, deixar o extintor no chão seria um erro ergonômico severo durante uma emergência. Erro ergonômico. Sim, pensa comigo. Um extintor pressurizado de pó químico ou de água pode pesar cerca de 15 a 20 quilos. É pesado mesmo. E em uma situação de pânico, a força física e a coordenação motora fina da maioria das pessoas despencam. A culpa é do pico de adrenalina. Exigir que alguém se abaixe e faça um levantamento terra para tirar um cilindro de 20 quilos do chão partindo do zero aumenta muito o risco de lesões nas costas e atrasa a resposta. Caramba! Eu não tinha pensado por esse lado do pânico. É a ergonomia do desespero, digamos assim. A altura máxima de 1,60 m garante que a alça fique mais ou menos nivelada com o peito ou a cintura da maioria dos adultos. Ah, facilita pegar. Exato. Nessa posição, a pessoa usa o peso do próprio corpo e os músculos estabilizadores do tronco para destravar ele do suporte da parede. É só um movimento simples de alavanca para cima e para trás, sem precisar fazer muita força nos braços. Que fascinante! É muito louco como a ergonomia e o comportamento humano ditam regras tão invisíveis que a gente passa do lado todo dia e nem nota. E salvam vidas. Com certeza. Mas vamos avançar na nossa linha do tempo da emergência. Digamos que o extintor não estava lá, ou que o princípio de incêndio não foi contido a tempo. O fogo escala. Aí o cenário muda completamente. Muda mesmo. As notas descrevem a progressão térmica do ambiente com 3 estágios de temperatura, sem dar os nomes logo de cara. Elas falam de um primeiro ponto, onde o material só libera um vapor que dá um lampejo rápido,
mas a chama morre. Depois, um segundo estágio, onde o fogo se agarra e continua queimando se tiver uma faísca. E um terceiro estágio que soa absolutamente aterrorizante, onde o calor da sala é tão extremo que as coisas pegam fogo sozinhas. O que exatamente marca as fronteiras físicas entre esses três cenários? O que determina esses estágios é a taxa de liberação de vapores inflamáveis pelo combustível. Tá. Aquele primeiro estágio é o ponto de fulgor. A temperatura já é suficiente para liberar algum vapor, e se houver uma faísca perto, a gente vê um flash visível. Mas a temperatura do material em si ainda está baixa demais para continuar liberando vapor na mesma velocidade em que ele queima. Então o fogo apaga instantaneamente. Isso, ele só dá aquele puff e some. Já o segundo estágio, que é o ponto de combustão, ocorre alguns graus acima. A taxa de evaporação ali aumenta. E aí a chama se mantém. Mantém. Uma vez que você introduz uma fonte de calor, a queima produz energia suficiente para manter a liberação contínua desses gases inflamáveis e isso sustenta as chamas de forma autônoma. Ou seja, o material atinge o ponto onde consegue alimentar a si mesmo. Exatamente. E esse terceiro e mais perigoso estágio? Esse é o ponto de ignição. Neste limite térmico, a energia contida no próprio ambiente e nos vapores ali ao redor do combustível é tão imensa, mas tão imensa, que a agitação molecular causa reação em cadeia espontaneamente. Sem faísca. Sem faísca. Não é necessário contato com uma chama aberta ou uma superfície incandescente. A ignição ocorre puramente pela temperatura extrema da massa de ar. Meu Deus! O que nos leva ao que o manual chama de fase de queima livre. E olha, nessa fase, a dinâmica do ar na sala fechada parece brutal pelas anotações. E é mesmo. O texto descreve o fenômeno da convecção térmica. O ar aquecido pelas chamas fica mais leve, menos denso e sobe violentamente, carregando gases tóxicos. E ao subir, ele empurra o ar fresco, rico em oxigênio, para baixo. Direto para a base do fogo. Direto para a base do fogo, o que só piora tudo, né? O resultado é que os gases superaquecidos se acumulam no teto e começam a descer aos poucos, formando camadas. E tem um dado nas notas que me deixou chocada. A temperatura nessa camada superior do teto pode passar de 700 graus Celsius em minutos. E às vezes até mais que isso. Lindo isso, tipo, qualquer cena de filme de Hollywood em que o herói corre pelos corredores em chamas, de pé, segurando a respiração para salvar o dia, parece uma piada de mau gosto, né? É uma ficção perigosa. Ficar de pé na fase de queima livre é uma sentença letal. E não é nem pelo contato direto com as chamas, sabe? Não, é pelo quê? Pela inalação. Quando o ar atinge temperaturas próximas ou superiores a 700 graus, uma única inspiração profunda que você der cauteriza as vias aéreas superiores quase que instantaneamente. Caramba! O tecido do trato respiratório queima, inflama e incha de uma forma tão agressiva que a glote se fecha em segundos. A pessoa sofre asfixia muito antes de as chamas alcançarem ela. Então, a regra inegociável de aplicação prática para quem se vê preso num cenário assim é ir para o chão. Rastejar não é só uma precauçãozinha, é literalmente a única zona de sobrevivência viável, justamente por causa dessa convecção. Sem dúvida. O ar mais respirável e menos quente está sempre a centímetros do piso. O ar no nível do chão é arrastado horizontalmente para alimentar o fogo, então ele permanece tolerável em termos de temperatura por mais tempo. E tem menos fumaça tóxica também, né? Sim, bem menos fumaça densa no começo. A aplicação tática primordial tanto para equipes de resgate quanto para civis é a mesma, movimentação sobre o plano térmico letal. Manter-se rente ao chão é a diferença prática entre manter as vias aéreas íntegras ou cozinhá-las. É assustador quando a gente coloca nesses termos. Bom, rastejar nos salva dessa convecção inicial, mas as notas mostram que há um limite para essa estratégia se o fogo não for apagado. Com certeza tem limite. O material explora como a sala inteira acaba virando uma armadilha térmica enorme à medida que a temperatura geral continua subindo, e aí menciona um evento onde a radiação do calor causa uma catástrofe simultânea. Diz que a fumaça presa no teto começa a irradiar um calor tão absurdo para baixo que os móveis, os tapetes, os papéis, mesmo longe das chamas originais, começam a soltar vapores
e, de repente, tudo entra em combustão no mesmo milissegundo. O nome técnico desse fenômeno é flashover, ou inflamação generalizada. É de longe a transição mais temida em incêndios estruturais. Eu imagino. O teto atua como um refletor térmico. O calor convectivo sobe, cria um bolsão de gases a centenas de graus e essa energia térmica começa a ser irradiada de volta para baixo. Como se fosse um forno. Bem isso. O sofá, lá no canto oposto da sala, as cortinas, a mesa, tudo está sendo assado por essa energia radiante. Todos os combustíveis na sala atingem simultaneamente aquele ponto de ignição que a gente discutiu antes. A sala inteira atinge aquela temperatura onde a faísca nem é mais necessária. Exatamente. E a consequência física é que o ambiente deixa de abrigar um fogo isolado num móvel e se torna um volume inteiro de chamas, de parede a parede, num piscar de olhos. E qual a aplicação prática disso para a sobrevivência? A aplicação prática é dura. Nenhum equipamento de proteção individual comum suporta as temperaturas de um flashover. O ambiente tem que ser evacuado antes que os sinais desse aquecimento radiante cheguem no limite crítico. Se o flashover acontecer com você lá dentro, as chances são quase nulas. Muito tenso. E aqui entra um contraste muito perturbador nas anotações, sabe? A gente falou do flashover, que é essa explosão de energia visível, um calor absurdo. Mas o material detalha um outro estágio que visualmente parece até pacífico, quase inofensivo. O fogo consome tanto oxigênio ali no ambiente fechado que a taxa cai de 21% para algo em torno de 8% ou até 0%. E aí as chamas visíveis somem. Sim, o fogo vivo desaparece. O que resta são só aquelas brasas brilhando lentamente no escuro. Mas a pressão dentro da sala dispara, e a fumaça que vaza pelas frestas é descrita nas notas como sendo extremamente espessa e preta. Por que essa fumaça escurece desse jeito específico e o que está acontecendo com a pressão ali? Olha, essa cor escura é o maior indicador de perigo extremo para quem está do lado de fora. A ausência de chamas não significa que o processo parou. Significa que entrou em smoldering, a queima lenta. Tá, e por que a fumaça fica preta? Como falta oxigênio para sustentar uma chama eficiente, a combustão se torna incompleta. O material sólido continua se degradando com o calor, o que gera quantidades massivas de monóxido de carbono e partículas de carbono livre, que não foram totalmente queimadas. Ah, então é a fuligem. Exato. Essas partículas de carbono dão a cor preta profunda para a fumaça. E a pressão aumenta porque a degradação térmica contínua transforma os sólidos em gases e esses gases vão se acumulando naquele espaço confinado. Tentando traduzir isso para algo mais visual, é como se a sala fosse um cofre blindado e lá dentro a pressão estivesse atuando como uma daquelas molas industriais gigantes, sabe? Sendo comprimida até o limite absoluto. Uma ótima imagem. Toda energia está lá enjaulada, saturada de gases inflamáveis, prontos para reagir. A única coisa segurando essa mola esmagadora e impedindo a caixa de explodir é a ausência de uma única peça daquele tetraedro inicial, o oxigênio. A analogia capta perfeitamente a física do cenário. É um ambiente termicamente e quimicamente preparado para detonar. E a aplicação prática dessa leitura dita o protocolo mais crítico do combate a incêndio. Que nos traz de volta aquela primeiríssima cena que desenhamos no início. A porta fechada no corredor, a fumaça escura saindo sob pressão por baixo. O instinto leigo diz que arrombar a porta vai ventilar a sala e ajudar no resgate. Sim, a vontade de ajudar. Mas se a falta de oxigênio é a única coisa mantendo a nossa mola comprimida, quebrar o vidro ou abrir a porta não é uma ação de salvamento. É a detonação da armadilha, não é? Com certeza. Arrombar aquela porta de forma abrupta permite a entrada imediata de uma avalanche de ar fresco da rua. Esse oxigênio é sugado para dentro da sala e se mistura instantaneamente com aquela massa de gases inflamáveis superaquecidos e com as brasas. E aí? O resultado é o backdraft, uma explosão de fumaça inflamada que busca saída com uma violência capaz de arremessar portas de metal longe e incinerar quem estiver no corredor. Meu Deus! A regra tática é muito clara.
Nunca crie uma abertura num ambiente com sinais de queima lenta e fumaça escura sob pressão, a menos que você seja um bombeiro com uma linha de mangueira pronta e uma exaustão planejada pelo telhado. É impressionante como a nossa intuição é sistematicamente sabotada pela física do fogo, né? Ventilar parece o certo, mas causa uma explosão. E olha, tem outro instinto profundamente enraizado que as notas apontam como o causador de tragédias colossais. Desta vez, em ambientes industriais, que é jogar água no fogo. Ah, os líquidos inflamáveis de novo. Sim, voltando aos líquidos que a gente falou lá no início. O material tem um alerta gigante em vermelho sobre um fenômeno envolvendo água e tanques de combustível. O que acontece fisicamente quando um tanque em chamas acumula água no fundo? Ocorre a mecânica que a gente chama de boil over. E em grandes incêndios industriais, tipo num tanque de petróleo, a água, por ser mais densa e pesada, assenta no fundo. Certo. Só que as chamas geram uma onda de calor que começa a descer pelo líquido. Quando essa onda brutal de calor chega no fundo do tanque e encosta na água que está ali embaixo? A água não ferve aos pouquinhos. Ela sofre uma vaporização instantânea. Ela evapora de uma vez só. De uma vez só. E o dado crucial da termodinâmica aqui é que, ao virar vapor, a água expande o seu volume em aproximadamente 1.700 vezes. Espera, 1.700 vezes? Numa fração de segundo. Isso mesmo. É uma expansão violentíssima. Nossa, então uma pequena poça de água se torna uma bolha de vapor monumental no fundo do tanque. Fazendo uma comparação mais doméstica, é o que acontece na cozinha quando alguém tenta fritar uma batata muito molhada numa panela de óleo fervendo, né? Exato, o óleo espirra para todo lado. Mas num tanque industrial, essa bolha de vapor colossal no fundo precisa de espaço, e a única saída é para cima. E essa expansão do vapor age como um pistão pneumático gigante. Ele empurra todo aquele volume de óleo incandescente que estava acima dele para fora do tanque. Lança uma chuva de líquido inflamado a distâncias massivas. Uma erupção vulcânica de fogo. Cobre uma área imensa em segundos. Por isso a diretriz tática é tão restrita. Jamais utilize água em jatos diretos ou permita que ela se acumule em queimas de líquidos pesados. A expansão transforma um incêndio contido num desastre enorme. Isso já soa catastrófico por si só, mas a seção sobre riscos industriais ainda reserva mais um conceito termodinâmico extremo, ligado a cilindros e recipientes selados. As anotações trazem a sigla BLEVE, B-L-E-V-E. É uma sigla muito respeitada pelos bombeiros. Que descreve a explosão de vapores em expansão a partir de líquidos em ebulição. Se no boil over o tanque é aberto e o problema é a água expandindo debaixo do óleo, como é que a física do BLEVE destrói um recipiente pressurizado fechado, tipo um cilindro de gás? O que faz ele falhar? A falha no BLEVE é uma combinação bem fatal. É o aumento de pressão interna acontecendo junto com a degradação do metal do lado de fora. Como assim? Imagine um cilindro selado com gás liquefeito sob pressão lá dentro. E ele está no meio de um incêndio. O calor das chamas faz o líquido ferver lá dentro, o que aumenta absurdamente a pressão do vapor contra as paredes do cilindro. Certo, pressão subindo. O problema é que o líquido que está na parte de baixo do cilindro consegue absorver um pouco do calor do metal. Mas a parte superior do cilindro, que tem só vapor, fica exposta diretamente à radiação do fogo sem nenhuma refrigeração interna. Então as chamas ficam amolecendo o aço na parte de cima do tanque, exatamente no momento em que a pressão lá dentro está atingindo níveis absurdos. É um cabo de guerra físico onde a parede do recipiente perde, inevitavelmente. É exatamente isso. A integridade estrutural do metal cede de forma abrupta. O recipiente se rasga, não é um vazamento qualquer. E a queda instantânea de pressão faz com que o restante do líquido lá dentro vaporize de uma só vez, gerando uma onda de choque mecânica devastadora. E a nuvem de gás pega fogo em seguida. Uma bola de fogo gigantesca. A instrução tática diante de cilindros sob chama direta é resfriamento com canhões de água a uma distância muito, muito segura ou isolamento total da área num raio vasto, porque os estilhaços de aço rasgam estruturas a centenas de metros. Caramba! Olha, olhando para todas essas anotações, a nossa premissa inicial foi mais do que confirmada. O fogo não tem nada de imprevisível quando você conhece a termodinâmica do processo.
As aplicações práticas que a gente extraiu hoje são inegociáveis, né? São regras de ouro. Saber que a classe B de líquidos ou a C elétrica exigem abafamento ou tirar o oxigênio e nunca jogar água. Rastejar sempre na queima livre, fugindo da convecção para manter os pulmões funcionando em vez de correr oicamente de pé. E mais importante, ter a disciplina de entender os seus limites, sabe? A leitura de uma fumaça escura indicando a falta de oxigênio que precede um backdraft exige que nenhuma porta seja aberta no impulso. O respeito total pelos efeitos da água sobre o óleo ou sobre recipientes selados. A aplicação prática desse material não transforma ninguém num bombeiro do dia para a noite, mas constrói uma linha de defesa cognitiva vital. Para não agir no impulso. Exata. Contra o nosso instinto mais falho em situações onde cada segundo decide tudo. No fim, é sobre traduzir o conhecimento em limites operacionais, né? Bom, para fechar, eu queria deixar uma provocação sobre como essas notas mudam a nossa perspectiva do dia a dia. Para todo mundo que está escutando a gente. Na próxima vez que a gente entrar em um ambiente comum, seja um restaurante, um escritório, um galpão, a nossa observação não deveria parar apenas na decoração, sabe? É um excelente exercício. É crucial tentar fazer uma leitura estrutural daquele espaço, avaliar onde as saídas estão, perceber a altura do teto e a rota que o calor faria numa convecção e até notar se os extintores estão ali, acessíveis àquela altura milimétrica de 1,60 para uso ergonômico. Porque as leis da termodinâmica estão sempre ativas ao nosso redor, apenas aguardando as condições certas de temperatura e combustível. Estão sempre à espreita. Pois é. A verdadeira questão é, a gente seria capaz de ler os sinais letais do ambiente ao nosso redor e aplicar essa física básica antes que o próprio ar se transforme num inimigo mortal? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia nesse mergulho profundo e até a próxima.